Olá, povo de Deus. Vamos hoje para mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 16, tá? Onde a palavra de Deus vai nos dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos havendo injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, e no julgar não transgrides, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios dos justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio apazigua, né? O homem sábio, ele apazigua. O semblante do rei alegre, né? Significa vida. O semblante alegre do rei significa vida. E a sua benevolência é como nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca é isso que o incita. O homem depravado cava o mal, e os seus lábios há como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os melhores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro, e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando a morte os seus lábios executa. Coroa de honra são as cãs que se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. É o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Do Senhor procede toda a decisão. Amém? Então aqui é Provérbios 16, né? Tem vários ensinamentos, né? Onde Deus continua nos ensinando, né? Aqui, através desses estudos do rei Salomão, que observou, né, todas as coisas, e Deus deu sabedoria a ele, né, para entender, ter entendimento das coisas e nos falar, né, sobre o homem. E ele fala muito sobre o coração do homem, os passos do homem, a decisão do homem, né. Aqui continua falando, como em todos, né, que a gente tem visto até hoje, a diferença do justo, do injusto, a diferença de quem serve a Deus, de quem não serve, a diferença do homem mau, do homem bom. E a gente aqui tem que saber, né, que caminho que a gente quer traçar, que caminho que a gente quer escolher, que caminho que a gente quer andar, né? A gente escolhe, mas o Senhor, ele vai
dirigir os nossos passos, né? Aí o caminho que Deus quer que nós tracemos, que nós fiquemos, né? Graças a Deus a gente vai permanecer, né? Então vamos, se a gente entregar a nossa vida para Deus, Ele vai ter a direção para nossa vida. E é isso que a gente tem que estudar esta manhã, né? Ó, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então assim, eu planejo fazer as coisas, mas Deus tem um propósito para minha vida, né? E que eu possa ouvir a voz de Deus e obedecer esse propósito, para que eu tenha uma vida melhor. Eu posso sair do propósito de Deus. Eu posso fazer meus planos, falar, Deus, olha, vou fazer meus planos. Eu não, por exemplo, eu não quero ser uma missionária, eu não quero falar da palavra, eu quero ser uma cantora famosa, eu quero viajar ao mundo, eu quero fazer outras coisas. Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho livre-arbítrio. Só que depois, no fim, eu vou ter as consequências da minha escolha. Porque aí eu não vou ser feliz. Infelizmente, se eu fugir, eu posso ser uma cantora e posso fazer a vontade de Deus. Eu posso conciliar as duas coisas, né? Mas não, assim, cantora, não uma cantora de música secular. Lógico que não. Não tem como eu ficar cantando músicas seculares que alimentam o ego do ser humano e pregando a palavra de Deus. Mas eu posso cantar louvores ao Senhor. Amém? E músicas que vai alegrar o nosso espírito, né? A nossa alma. Músicas que vêm da inspiração divina, né? Tem muitos louvores maravilhosos, né? E cada dia tem mais, Deus vai inspirando mais pessoas. Então, assim, dá pra pessoa conciliar a vida dela, né? Com a vida secular, com a vida espiritual. Dá sim. A gente só tem que saber o que a gente está fazendo. A gente pode ser, a pessoa pode ser um padeiro e servo de Deus e faz a vontade de Deus. A pessoa pode ser, que nem eu, posso ser uma costureira e posso estar costurando e fazendo minhas costuras, vendendo roupas e fazendo a vontade de Deus e pregando a palavra de Deus e adorando ao Senhor, né? Então a gente pode ser, ter várias profissões diferentes e estar servindo ao Senhor, né? Nós podemos ser donos de loja, comerciantes, né? Podemos ser diarista, a gente pode ser um trabalhador, um coletor de resíduos, né? Que, né, o pessoal passa no caminhão recolhendo os lixos nas casas, né? Então, assim, um coletor de resíduos, eu posso ser um piloto de avião, posso ser uma enfermeira, um médico, um dentista, posso ser uma professora, a gente pode ser o que a gente quiser. Só que a gente tem que fazer tudo dentro dos planos do Senhor e servir ao Senhor quando Ele nos chama. A gente tem que ser sensível para ouvir a voz dEle, nos chamando para fazer a sua obra. Tem muita gente que faz uma obra linda dentro do hospital. Tem médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras que fazem o seu trabalho ali e fazem também o trabalhar de Deus na vida das pessoas, que oram pelas pessoas, que faz a vontade, faz as pessoas rirem com músicas, com louvores ao Senhor, faz as pessoas se alegrarem, ter esperança de que eles vão ficar curados, porque Deus cura, Deus sara, Deus tem milagres para manifestar na vida do teu povo. Basta a gente crer, basta a gente confiar. E vai falando aqui que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando a gente coloca a nossa vida na mão do Senhor, a gente traça o nosso caminho e Deus vai dirigindo para a gente poder acertar. Amém? E fala aqui também, olha, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, assim, quando a gente erra, a gente pede a misericórdia de Deus. E a gente tem que ser verdadeiro com Deus. Falar a verdade. Senhor, eu errei, eu fiz isso errado, eu não fiz aquilo ali direito. Me perdoa, tenha misericórdia de mim. E Deus vai lá e nos ajuda e nos faz caminhar direito. E aí, no temor do Senhor, que é o que a gente tem por Ele, um temor reverencial a Deus, Ele nos ajuda a evitar o mal. É onde a gente evita cair em laços de morte, cair no mal, que aqui fala muito sobre isso, né? O homem mau que vai acarregando o seu companheiro para o mal também. Se eu tenho tendência a ter amizades com pessoas que fazem a maldade, eu me juntar com elas, eu vou acabar fazendo maldade também igual elas, né? A gente sabe que, infelizmente, né, muitas pessoas não querem fazer o bem, infelizmente, né? Mas vamos nós fazer o bem.
Vamos nós que acreditamos em Deus, que servimos a Deus, que ouvimos a sua palavra, vamos nós fazer o bem, né? Para que o mundo possa ser um mundo melhor. E fala aqui ainda, olha, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor é ser feliz. Então assim, se a gente ouve os ensinamentos de Deus, lê a Bíblia, ora, pede ajuda para o Senhor, se a gente ouve o ensino do Senhor, né? A gente que frequenta igrejas, a gente ouve, tem a pregação dos nossos pastores, das pastoras, tem pregação de pessoas que vêm de fora, tem pregação dos evangelistas, dos missionários, pregação das pessoas que vêm falar conosco, pessoas que às vezes a gente encontra na rua, que a gente conversa, a pessoa fala uma palavra, aquilo ali nos ajuda, aquilo ali nos ensina algo, né? Aquela palavra. E aí o entendimento, olha, o entendimento é para aqueles que o possuem, é fonte de vida. Então a gente ouve o ensinamento e a gente tem um entendimento, aquilo é fonte de vida pra gente. Porque cada vez que a gente ouve uma palavra de Deus, a gente coloca em prática nas nossas vidas, a gente vai tendo vida, e vida em abundância. As coisas vão melhorando, as situações vão se resolvendo na nossa vida, né? O coração do sábio também, ó, é mestre da sua boca, o coração é mestre da sua boca. Então assim, tudo que pensa no nosso coração sai pela nossa boca. Então, se a gente tem coisas boas no nosso coração, a gente só vai falar coisas boas também, né? E aqui, ó, e vai continuar falando, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha o que eu acabei de falar aqui, que tem médicos, enfermeiros, pessoas, agentes de saúde, pessoas que trabalham na área da saúde, que cuida dos pacientes verdadeiramente com o coração voltado para Deus. Essas pessoas que elas falam, o que elas ali, para aquelas pessoas que estão ali doentes, é medicina para o corpo daquelas pessoas, porque elas precisam de cura física, né? Então, é isso que eu acabei de falar agora, é tremendo o trabalhar de Deus, por isso que Deus quer usar cada um de nós, aonde nós estamos, na profissão que nós estamos, amém? Para a gente poder ajudar as pessoas. E há caminhos do homem, né, que parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o caminho que a gente escolhe, amém? E aí vai falando mais e mais e mais, e aí termina assim, ó, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Então assim, é bom a gente ter paciência, ter muita paciência para esperar as coisas também. Tem coisas que a gente pede para Deus que ele fala sim, tem coisas que a gente pede para Deus que ele fala não, e tem coisas que a gente pede para Deus que ele fala espera. Espera, porque só ele sabe o tempo certo de manifestar aquela bênção na nossa vida. Então, que a gente possa ter paciência, que a gente possa saber esperar e que a gente possa saber, principalmente, ouvir a voz de Deus. Amém? Que tudo que a gente fizer para Deus, a gente vai ter só bênçãos. Que nem fala mais um versículo aqui, ó. Ó, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, né? E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. E também, ó, excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, vamos lá. É melhor adquirir a sabedoria do que o ouro e melhor adquirir a prudência do que a prata. E também, ainda fala mais, ó, o caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda, né, o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então assim, vai falando, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter prudência, a gente tem que guardar o nosso caminho, e a gente não pode ser soberbo e nem altivo, porque tudo isso leva à queda. Mas se a gente tiver sabedoria, prudência, inteligência, buscar conhecimento de Deus e ouvir a voz de Deus, a gente vai ter o melhor na nossa vida. A gente vai ter coisas melhores, a gente vai ter um sentimento melhor, a gente vai ter uma direção correta para a nossa vida. A gente vai ter sentimentos bons. Ao invés de a gente ter soberba e altivez, a gente vai ter humildade, a gente vai ter um bom caráter, a gente vai ter alegria, paz, a gente vai ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que é alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. A gente vai ter todas essas coisas na nossa vida. E tem coisa melhor do que isso? Não. Então, vamos nós, povo de Deus, servir cada dia mais ao Senhor, seguir os passos de Jesus, sermos semelhantes a Ele em tudo que a gente puder, e ouvir a voz do Espírito Santo, clamar pela voz do Espírito Santo para que Ele fale conosco, para que Ele nos dirija os nossos passos, para quando a gente tentar nos desviar para a direita ou para a esquerda, a gente ouça uma voz nos dizendo, este é o caminho, andai por ele. Que assim seja, em nome de Jesus.